Bom dia, bom dia! Começando mais um Mulheres de Fé nessa manhã, que o nosso coração esteja cheio, cheio, cheio da presença de Deus. Se você está chegando agora, peça para que Ele vá te enchendo. Vai falando, Senhor, vem encher o meu coração de Ti. Vem encher o meu coração daquilo que é seu. Vem encher meu coração da Tua presença. Sabe por quê? Porque quando há presença do Senhor, todas as outras coisas são transformadas. Não é possível a luz chegar num lugar e todas as coisas não ganharem uma cor diferente. Não é possível a luz chegar num lugar e ela ficar brigando com a escuridão. Entende? Quando o Senhor chega, a nossa ansiedade vai embora. Quando o Senhor chega, o nosso medo vai embora. Quando o Senhor chega, a nossa enfermidade vai embora. Quando o Senhor chega. Então que você possa dizer, vem, Senhor, assume o trono agora e me enche da Tua presença. Quando o Senhor chega, os nossos pensamentos de julgamento, os nossos pensamentos de raiva, as nossas mágoas vão embora. E talvez você pode dizer, Fernanda, mas essas coisas elas ainda estão aqui, elas não estão indo embora? E esse é o momento de você poder dizer, Senhor, me enche mais. Eu preciso mais do Teu Espírito Santo. A Bíblia diz que há frutos do Espírito Santo. Que há frutos do Espírito Santo. O domínio próprio é um deles, né? O domínio próprio, que hoje a gente chama em psicologia de inteligência emocional, de você saber dominar, colocar as emoções a seu favor. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Você não ser reativa, você não querer revidar, você não ser aquela pessoa que é impulsiva. Domínio próprio é um fruto do Espírito. A alegria que nós temos buscado em tantos lugares, sabe? Que hoje a gente tá numa geração que busca o prazer, o prazer, o prazer, o prazer, o prazer. Porque quando a gente tem possibilidade de recompensa e prazer, nós acionamos o nosso circuito dopaminérgico. Então, nós temos essa sensação, né, de euforia. Mas a alegria, ela não tá apenas quando a gente vai receber uma recompensa no nosso circuito dopaminérgico. Você não puxa, amor? Você não puxa, por favor, o roteador para cá? Obrigada. Não é apenas quando você tá ali acionando o seu circuito dopaminérgico, mas é principalmente o nosso maior fator, né? A gente tem vários neurotransmissores de bem-estar, mas o nosso principal é a ocitocina, que ela se dá no vínculo. Principalmente quando eu tô trazendo algo bom para o outro. Entende? Ele é o mais poderoso. Quando a gente pode descobrir isso, e que isso não está na ciência, isso está na Bíblia. Dando que será dado. É quando a gente pode compreender esse fruto do Espírito, que é a alegria. Quando a gente pode entender que mansidão, talvez você é uma pessoa, você tem sido uma pessoa dura, áspera. E você pede, Senhor, eu preciso ser mais mansa. Eu queria ser mais mansa. A palavra mansa quer dizer acostumada à mão. É aquela que é moldada pelo Senhor. Então, quando eu posso compreender isso, eu vou pedir para que Ele me encha mais.
Porque talvez tem coisas que é um fruto, é uma consequência da presença. É uma consequência da presença. Por isso que talvez a gente tá só passando como um delivery. Oi, Senhor, tchau, Senhor. Oi, Senhor, tchau, Senhor. Entende? Você não vai ficar parecido com o seu porteiro, onde você só passa, pega a encomenda, vai embora, onde você só dá oi e tchau. Você não vai ficar parecido com o seu porteiro. Você vai ficar parecido com aquele que você convive. Por isso, se eu tô convivendo, se eu tô imerso na presença, não tem como eu não mudar de consistência. Entende? Não tem como eu não mudar de consistência. Por isso, eu quero te convidar hoje a ter um pedido mais profundo para o Senhor. Que não é só um pedido das coisas que você precisa. E eu sei que você talvez chegou aqui com coisas que de verdade você precisa. Talvez uma resposta. Talvez você entrou aqui e falou: Senhor, me dá uma resposta. Amém, que o Senhor te deu uma resposta hoje. Talvez você pode entrar aqui e pedir: Senhor, eu preciso de uma provisão. Amém, que o Senhor libere provisão na sua vida. Talvez você não veio aqui por você, talvez você veio porque tem alguém numa situação de saúde. E você veio aqui posicionada para falar: Senhor, visita aquela pessoa. Eu creio que Ele não só vai visitar aquela pessoa, como Jairo e como aconteceu tantas vezes aqui no Mulheres de Fé, né? Eu me lembro quando a minha mãe foi fazer a cirurgia do câncer, né? E o meu pai disse: hoje você vai fazer Mulheres de Fé. E era no primeiro ano do Mulheres de Fé, né? 2020. E eu fazia live todos os dias. E ele falou: hoje você vai fazer. E eu falei: hoje eu preciso. Hoje eu preciso mais, talvez, do que tantos outros dias. E nós entramos, né? Num pedido juntas. Foi um derramar, né? Se você estava aqui, levanta sua mão, né? Mas a gente fez uma live de oração, de cura. E eu lembro que eu trouxe essa palavra, né? Enquanto Jairo pedia e levava Jesus para curar a filha, Deus, Jesus estava lá. E enquanto ele andava no caminho já houve cura. Porque não é só para você. E eu lembro que nós fizemos um momento de intercessão para outras pessoas. E eu nunca recebi tantos WhatsApps de curas, né? Pessoas dizendo: minha sogra que não se levantava da cama há anos se levantou, né? Pessoas dizendo de tantas curas. Eu lembro uma amiga minha que ela falou: Fernanda, você sabe quão cética eu sou, assim, né? Quão racional. Ela falou: e eu parecia que eu estava debaixo de uma chuva. Eu sentia uma chuva diante de mim, eu sentia fisicamente. A gente estava numa chuva de bênçãos, eu nunca senti isso. Quantas curas nós testemunhamos nesse dia. Pessoas que andaram e não andavam. Então, quantas curas. Então eu creio que se você veio também buscando uma cura, você não vai embora de mãos vazias. E não é só lá onde Deus vai falar: Talita cumi, levanta a menina. É no caminho já. A força saindo do céu nessa manhã. Mas eu quero te convidar a um lugar mais ousado. Que não é só o que você veio buscar e que Deus pode te entregar. Eu quero te dizer e te convocar a nesse louvor onde você vai se derramar para o Senhor. A nesse louvor você buscar a presença. E você dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso mais. Para que você seja suficiente. E para que eu seja transformada. É uma mudança na tua forma.
A sua consistência vai se tornando outra. A sua consistência. Você pode falar, por mim sozinha, não consigo amarrar minha língua, Senhor. A hora que eu vejo, eu já falei. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. A hora que eu vejo, eu já tô ansiosa. Eu já tô ansiosa. Eu já tô lá querendo fazer as coisas na minha medida. Ali, eu não tenho longanimidade. Eu preciso da sua presença, Senhor. É um fruto do teu Espírito. Senhor, eu olho tanto para as coisas só que eu preciso fazer, que eu preciso convocar, que eu preciso fazer para mim. Eu preciso do fruto da benignidade. Então, eu não sei qual é o fruto que você precisa. Eu não sei, talvez, se sua casa precisa ser sustentada pela amabilidade. Se você virou uma mulher fazedora de coisas, general. E talvez o resgate da tua casa precisa vir por essa palavra amável, por esse olhar amável, que talvez você possa falar, eu posso até tentar, mas não consigo. A hora que eu vejo, já tô trucidando, tô sendo um tratorzinho. Essa coisa de falar assim, calma, não é comigo. Essa coisa de ficar ali passando a mão, não é comigo. Mas se é um fruto do Espírito, ele pode mudar a tua consistência. Eu queria que, nessa manhã, você não saísse do mesmo jeito que você entrou nessa live. Eu queria que nessa manhã você se derramasse e pedisse tanto a presença dele. Tanto a presença. Não só uma visita, mas a presença. De tal forma que mude a tua consistência. Que mude o teu formato. Que mude. Que te traga para a versão original. Fala com o Senhor nessa manhã. Fala com o Senhor nessa manhã. Vem, Senhor Jesus. Transforma-nos, Deus. Nós não queremos ser iguais. Dá o teu coração. Há um caminho a seguir. Você não pode desistir. Quem vive por fé não vai parar. Encha-nos, Espírito Santo. Se há um tempo a esperar, até tudo voltar pro lugar, a fé diz pra não desanimar. Há uma canção para cantar, mesmo na batalha, só quem tem fé consegue adorar. Deus está te falando. Nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra honra do manto tocar e faz um coração. Não deixe o Senhor sair. Não deixe ele passar sem você tirar a virtude do coração dele.
está te respondendo. Deus está te respondendo, ei, não abandona a fé. Fui eu quem te trouxe aqui hoje para te lembrar do que você foi feita. A sua consistência é a fé. Sua consistência é a fé. Não abandona a fé, não é para você recuar. Só quem põe o pé no mar é que vê ele abrir. Ei, só quem vence a multidão é que consegue tirar poder do céu. Ei, mas sabe, existe uma força dentro de você que não é sua. É a tua confiança na força do Senhor. Começa a se alegrar. Começa a se alegrar. Começa a se alegrar. Deus tem para você algo maior. E hoje eu acordei e eu tava falando com o Senhor sobre qual seria a palavra, né? Qual seria a palavra para hoje? Eu falei, Senhor, eu não quero tirar da minha cabeça. Eu não quero ser criativa. Eu quero ser obediente. Eu quero, porque o que eu falar pode ser muito legal, mas o que o Senhor fala, o Senhor traz à existência. Porque a Bíblia diz que quando ele falou, haja luz, a luz se fez. Entendeu? Quando ele disse, haja luz, a luz se fez. Não explica que Deus ficou lá mexendo, fazendo coisas com a mão. Não. A palavra de Deus faz. Quando ele diz, Talita cumi, levanta-te, menina, a menina levantou. Entende? Então, se eu falo alguma coisa, pode ser muito legal. E isso trazer até novos pensamentos para você. Mas se Deus fala, Ele traz a existência. Se Deus fala, Ele tem poder para gerar isso. Por isso a palavra de Deus ela é tão poderosa, porque ela não é uma palavra como a nossa, que expressa coisas. A palavra de Deus cria realidades. Cria realidades. Por isso que quando alguém diz assim, mas aí eu tinha uma palavra. O que isso significa? Deus tinha criado aquela realidade. Não é eu tinha uma palavra como a nossa palavra. Que eu tô falando aqui um negócio, amanhã eu penso o outro, depois eu falo o outro, né? Porque eu tô expressando um pensamento. Não. Deus não tá expressando um pensamento. Deus tá criando realidades. Deus tá criando realidades. Sabe, e eu quero trazer para você hoje um lugar de comando em Deus que é em posição. Em posição. Não imposição. É como um soldado que diz em posição. O que a posição fala? Né? O que a posição fala? A posição fala primeiro de um lugar. E eu quero te convidar a você pensar aonde você está. Aonde você está? Aonde você tem colocado a tua mente e o teu coração? Eu queria que você prestasse atenção agora, inclusive na tua posição corporal, física. Tem muita gente andando com a cabeça baixa. Tem muita gente andando desanimada. Tem muita gente ali colocada como coitadinha do lado, reclamando da vida. Tem muita gente que tá ali falando, dessa vez não deu. Não foi dessa vez. E sabe, eu quero te convidar a você poder olhar, porque se você entender que lugar você habita, isso vai falar sobre como você vai reagir às coisas. A Bíblia conta que Gideão, ele precisava convocar um exército. E ele convoca um exército. Mas Deus, ele dá uma ordem para que Gideão peneire, para ver assim, quem que vai mesmo para a luta e quem não vai. E ele faz uma pergunta. Ele fala, Gideão, vai lá
e pergunta quem acha que a gente vai ganhar a guerra. E quem acha que a gente vai perder a guerra. Quem achar que vai perder a guerra, você pode falar assim, tchau, pode ir embora. E Gideão faz isso. Gideão obedece e faz isso. Eu vou falar uma coisa pra você. O time de Gideão era... Imagina que eu chame vocês pra gente ir fazer um exército hoje. Contra o exército dos Estados Unidos. Né? Vamos fazer aqui. Imagina. Eles se viam pequenos. Eles não eram grandes soldados. Eles estavam sendo recrutados naquele momento. As pessoas mais sensatas que fizessem cálculo ia falar, vamos perder a guerra. As pessoas que olhassem em volta de quem estava em volta delas, assim, eu vou do seu lado, eu sei que vai batalhar comigo, vamos perder a guerra. Não tô vendo nenhum fortão, valentão aqui do meu lado, vamos perder a guerra. Então, quem fizesse conta e tivesse razão, ia perceber que ia perder a guerra. Quem olhasse pro lado e falasse, bom, são esses caras, né? São esses caras que vão me defender. Imagina que você tá indo pra uma briga, né? E aí, falo, peraí que eu vou buscar seus ajudantes. E aí vem 2 magrelinhos, bem frágilzinho, do seu lado. E você fala, esse aqui, que vão abrir uma briga comigo? Vou não ir. Vamos perder a guerra. Imagina que você olhasse pra você. Eu que sou medroso. Eu que nem sei acertar um alvo. Eu que sou criado ali, não. Ixi, eu vou perder a guerra. Presta atenção. Aqueles que olharam para as circunstâncias. Aqueles que olharam para eles mesmos. Aqueles que olharam para os outros. Aqueles que usaram a razão para enxergar o que estava acontecendo. Não entraram em posição. Porque o lugar deles já determinou qual era o destino. Não tô entendendo, Fernanda. Eu quero falar pra você nessa manhã hoje que muitas vezes você tá desanimada. Muitas vezes você tá aí cabisbaixa. Você tá aí ansiosa. Você tá aí movida num lugar ruim. Num lugar que não é o teu lugar. Porque você tá olhando, meu marido? Esse aqui? Não, ele é muito resistente. Não, ele não. Talvez outros podem ser assim de abrir o coração. Ele não, ele é muito endurecido. Minha casa, não, você não conhece o problema que tem na minha casa. Meu trabalho, você não sabe quem que é a minha chefe. No seu trabalho isso pode até funcionar, mas no meu trabalho não. Você não sabe como é que é lá. Não, no Brasil, no Brasil isso não vai funcionar. Se você olhar com o seu olhar para as circunstâncias, para você, para as pessoas, você não tem como crer. Entende? Você vai desanimar. Você vai desanimar, você vai julgar, você vai ficar com medo, você vai sair correndo. Quem eram os que falaram e o que Deus queria ali? Primeiro, ele tinha uma estratégia de guerra. Se você tá com pessoas que entram num campo para jogar um jogo que elas já acham que vão perder, elas vão perder. Se você tá com pessoas que não acreditam que é possível mudar, elas não vão sair do lugar. Entende? Acreditar é visualizar. E é a força que vai te levar para um outro lugar, a realizar aquilo. Mas aqui, esse é um princípio, gente. Isso aqui não precisa de fé para isso, tá? Não precisa de fé para isso. Isso é um princípio. Se você não acredita que a luz vai acender, você nem vai bater no interruptor, tá bom?
Se você não acredita que você vai passar no vestibular, você nem vai estudar para ele. Você nem vai se preparar para ele, percebe? Você amputa o futuro quando você não acredita nele. Se você não acredita que a sua família pode ser transformada, você nem vai batalhar por ela. Você vai condená-la, você vai ficar falando, tá vendo? Mas não faz, sabia que não ia fazer. Se você não acredita que o seu trabalho pode ser modificado, você vai ser a resmungona de plantão. Isso é um princípio. O que você acredita te posiciona para que você gere aquilo. Tudo começa no seu cérebro, que é onde você acredita, aonde estão as suas crenças. Mas aqui, além deste princípio, que aqueles que achavam que não iam vencer a guerra, é claro que eles iam sair correndo, é claro que eles iam atrapalhar quem estava lá. Mas aqui, Deus também quer nos ensinar uma chave do céu. Era verdade. Eles não estavam errados de não acreditarem. Mas Deus não queria loucos ali. Ele queria homens de fé. E homens de fé não olham nem para as circunstâncias, nem para eles, nem para quem Deus colocou do lado deles. Homens de fé olham para Deus e para o que Deus está dizendo. Então, ele precisava que estivessem ali aqueles que não olhassem para as circunstâncias, aqueles que não olhassem para eles, aqueles que olhassem direto para o alvo do Senhor, porque ele era o comandante. Pega essa chave. Se você tá olhando para você, não vai funcionar. Sabe por quê? Porque você vai cair. Porque você vai desistir. Porque você não tem força suficiente. Por mais porreta que você tenha, seja, tem uma hora que você vai falar, não aguento, não quero. Se você olhar para quem tá do teu lado, piorou, minha filha. Se você olhar para as circunstâncias, piorou, hard more. Mas se você olhar para Deus, você vai falar, em posição, tô aqui. Por isso que Paulo diz que nós já habitamos nas regiões celestiais. Eu queria muito que você recebesse essa realidade. Você é uma cidadã do céu. Aprenda a olhar de drone. Aprenda a olhar de drone. Muitas vezes nós estamos andando em círculos porque nós olhamos para nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para os outros. E Deus está falando, minha filha, você enxerga muito pequeno. Eu já venci a guerra. Eu já venci a guerra. Muitas de nós não estamos caminhando porque nós estamos olhando para nós, para quem está do nosso lado ou para as circunstâncias. E Deus está falando, você está olhando para o lugar errado, por isso que você não está andando, por isso que você está parada. O povo, quando deu volta, em volta da muralha, porque Josué falou, o comando é 7 voltas em volta da muralha. Eles não olhavam para a muralha. Eles não olhavam para a muralha. Porque eu penso que se eles olhassem cada vez mais para o tamanho daquela muralha, menor eles se sentiriam. Eles olhavam para a palavra. E no 7º dia, a ordem foi um brado de vitória. E a muralha caiu. Porque Deus faz assim. Porque Deus faz assim. Quando eles olharam para frente, timão de Moisés, mar, circunstância que eu não sei atravessar. Olhar para trás, perseguição, soldado atrás de mim. Olhar para o lado, ninguém de bote. Ferrou. E agora? E aí? Claro, Moisésão, e aí?
Mas Moisés também não sabia. Moisés fala, e aí, Deus? Eu não mandei parar. Continua marchando. Eu dei outra ordem. Continua marchando. E aí, Deus abre o mar. Então eu não sei se Deus vai mudar quem está do teu lado, você ou a circunstância, mas você precisa saber que não está em você, nem quem está do seu lado, nem na circunstância. Está em Deus. Onde está o teu lugar? Porque isso vai fazer com que você se posicione ou que você saia correndo. Com que você se posicione ou que você desista. Com que você se posicione ou que você desanime. Onde está o teu olhar? A segunda coisa da palavra em posição não fala só sobre o seu lugar. Fala sobre prontidão. Quando a gente até brinca, né? Quando alguém fala alguma coisa, você fala em posição? Tô pronta. Tô pronta. E nós mulheres, nós temos um equívoco muito grande. Nós achamos que a gente só pode ir pra guerra. Que a gente só pode ir pro baile quando a gente estiver perfeita. Então você fica falando, não, eu só vou começar esse trabalho quando eu souber tudo sobre isso. Eu só vou começar um ministério quando eu resolver essas coisas. Eu só vou fazer quando os meus filhos crescerem. Eu só vou fazer... E aí você quer a circunstância perfeita, da instância perfeita, de você perfeita. Posso te contar uma coisa? Perfeição só dura até meia-noite. Não existe isso. E não é isso que Deus está te pedindo. Quando você for perfeita. Porque somos mortais. E de novo, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre prontidão. Sobre prontidão. Não é sobre estar acabada, é sobre estar disponível. Deus busca corações disponíveis. Você está disponível para o que Deus vai falar para você? Eu achei tão bonito, eu não sei se você assistiu o Quarto de Guerra essa semana, mas a Renata disse uma coisa assim, ela falou, tenha um tempo para ir pro teu quarto de guerra e falar, Senhor, eu tô disponível, o que você quer que eu faça? O que tá no teu coração que você quer que eu esteja aqui, inclusive em intercessão? Você tem tempo para estar disponível pro seu Senhor? Mas nós arranjamos tantas coisas, que a gente não tá nunca disponível para nada. A gente tá tão ocupado de tantas coisas, que na hora que a gente não tá ocupado, a gente tá exausto. E aí, o primeiro corte do exército de Gideão foi esse. Se você não acredita, se você não tem fé, você não pode constituir o meu exército, porque o meu exército é da fé, que me tem como comandante e sabe que a força está em mim. Não tá em você, não tá nas circunstâncias, não tá em quem tá do teu lado. Mas o segundo corte, porque ele falou, Gideão, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Mais uma peneira, Gideão. O seguinte, você vai andar com esses homens. A hora que você chegar lá perto do rio, você vai falar que eles podem descansar. Que eles podem descansar. Porque eles vão se abaixar, eles vão estar com sede, eles vão descansar. E você vai observar, Gideão. Alguns. E aí, Gideão vai. A hora que ele fala, percorreram, estavam em treinamento, percorreram. A hora que eles falaram, a hora que Gideão falou, vamos parar aqui para descansar, vocês vão beber água. Alguns tiraram a armadura e se abaixaram. Alguns tiraram a armadura e se abaixaram para beber a água. Saíram da posição. Ele fala, corta esses. Sabe o que Deus está querendo ensinar aqui? A gente já sabe que é o que Deus vai fazer. Mas olha só, se esse fosse um princípio, né? Você está selecionando uma tropa de elite. Aqueles que se distraem. Aqueles que se distraem. Aqueles que acham que precisam estar lá assistindo Netflix. Aqueles que não estão em posição. Eles não vão estar atentos para o que está acontecendo.
Quando Deus ele tá falando aqui sobre prontidão, ele tá falando sobre onde está a tua atenção. Você tá atento ao que Deus, aos comandos de Deus. E nós muitas vezes ou estamos cheios de coisas para fazer, ou estamos numa exaustão que entramos na terra do nunca. Na terra do nunca. E Deus ele tá falando aqui, ei, para você poder ser usada, eu preciso que você entenda que sou eu que sou o seu comandante, que eu venço a guerra, mas eu preciso que você esteja atento. Eu sempre falei isso, fé não é ficar relaxado. Se você é uma mulher de fé, você já sabe disso. Fé não é ficar relaxado e falar, faz aí, Deus. Tem um monte de gente chamando de fé o que é desistência. Tem um monte de gente chamando de entrega o que é desistência. Fé não é ficar relaxado. Fé é dizer, faça-se em mim, Deus. Tô aqui. Envia-me, Senhor. Envia-me, Senhor. É se deixar ser usado. E aqui tinha um time que não estava em prontidão. Que estava lá no exército, que até achava que podia vencer, mas não estava em prontidão. Ah, eu acho que vai vencer. Esses são... Ele falou, vamos peneirar? Aí no meio tem gente com esperança, tem gente otimista. Tem gente otimista que acha que vai dar certo. Eu não quero os que acham que vão dar certo. Eu quero que aqueles que estão em posição para serem usados e fazer aquilo que eu vou dizer que precisa ser feito. Talvez você está pedindo para Deus curar a tua família, mas você não está disposta a pedir perdão, a colocar a mesa. Você não está disposta ao que Deus está te falando. Talvez você está falando, Senhor, transforma meu trabalho. Mas você não está disposta a estar ali, no teu trabalho, entregando mais, se posicionando diferente, fazendo diferente. Entende? Às vezes você está dizendo, Senhor, eu quero ser usada no teu ministério. Mas você está esperando a multidão estar do teu lado para que você fale quando Deus está falando para você. Começa a servir. Começa a servir. Começa a servir na igreja que você está. Começa a servir. Onde você tem me servido, filha? Onde está o teu coração? Entende? Prontidão. Prontidão. Você está pronta para falar, faça-se em mim. É a sua vontade. Faça-se em mim a sua vontade. Bora. Você está pronta para ouvir comandos? Ou você só está otimista que as coisas vão dar certo? Você está pronta, tá com a tua armadura para aquilo que vai acontecer? Ou você está lá, faz aí, Deus. Quando Deus está te dando comandos, Ele não falou assim para o povo. A hora que, circunstância, mar na frente, exército atrás, nenhum bote do lado. Ele não falou assim, ai, peraí, filhos. Vou colocar vocês numa nuvem. Não. Ele falou, continua marchando. Continua marchando. Entende? Você está em prontidão para obedecer comandos, os comandos que o Senhor tem para você. Você está em prontidão, atento. Eu quero te contar algo. Nós estamos numa geração que nunca antes foi tão roubada a atenção. Você tá aqui e já sua cabeça não tá aqui. Quantas vezes você se perdeu nessa live? Quantas vezes você entrou e saiu? Quantas vezes sua cabeça foi para outro lugar? Como nós temos dificuldade de estar com a nossa cabeça onde os nossos pés estão. Nós facilmente nos distraímos. Quantas vezes você foi na cozinha e você esqueceu o que você ia fazer lá? Quantas vezes você abriu o celular para responder alguém ou para fazer alguma coisa e aí você começou a olhar tantas coisas que você esqueceu que você foi lá fazer isso? Nós estamos numa era da distração. Presta atenção. Quando você está distraído, você é facilmente traído. Porque você não está com a sua antena de presença. E aí, você não está atento aos comandos que Deus está dando para você. Para que Ele realize a obra através de você. Então, quando Deus está falando em posição, é uma posição de você estar atenta.
Você precisa acordar e falar: qual é a minha missão hoje, Senhor? Aonde você está me enviando? Se o Senhor me trouxe aqui, o que você precisa que eu traga seu para esse lugar? Terceiro, estar em posição é estar em serviço. Estar pronta para servir. Primeiro, entender quem é o teu comandante. Segundo, estar prontos para o comando. Disponível, atento para os comandos. E terceiro, saber que o teu lugar é servir. A Bíblia diz que os governantes deste mundo, aqueles que são grandes, são servidos. Mas não é assim no reino dele. Talvez você está esperando ser servida. Os aplausos, as pessoas falando: nossa, que ótimo o que você está fazendo. Talvez você está esperando que as pessoas te presenteiem, te agradeçam. Quantas vezes nós queremos isso, né? Porque nós somos carentes também, né, gente? Quantas vezes você quer que a tua família te agradeça? Quantas vezes você quer ser reconhecida? Tá tudo bem. Isso é humano. Mas isso não pode ser o que te move. Você precisa compreender que maior é o que serve. Maior é o que serve. Não há outro caminho para a grandeza que não servir. Escuta isso. Não há outro caminho para a grandeza que não o servir. Só quem serve se torna grande. Primeiro, porque ele não coloca o seu coração em nenhuma outra coisa que não o propósito de melhorar o outro. Depois, porque ele entende que o caminho do servir faz com que eu possa estar sempre crescendo, aprendendo, transformando. Quem serve mais, recebe mais. Por que o dono da Azul ganha mais do que o comandante do avião? Porque ele faz muitas pessoas voarem. Ele serve a muito mais pessoas. Percebe? O que nós queremos hoje é ser servidos e sermos grandes por sermos servidos. Presta atenção. O único caminho da grandeza é o servir. E o próprio Jesus ensina isso. Bom dia, amor. Então que você possa compreender que estar em posição não é só em posição de finesse. Eu estou em posição. Eu estou posicionada. Você está servindo? Porque para você estar posicionada, você tem um servir dentro de você. Você tem um pra quê da sua posição, que é um servir. E eu quero falar algo para terminar. E é servir o quê, Fernanda? Quando Deus ele está me chamando para uma posição. É servir por algo maior. Por algo maior. Maior que você. Maior do que o que você pode pensar. Maior. É para você entrar para a história de Deus. É para que o reino dos céus estabeleça. Nenhum soldado entra em batalha para defender a própria vida. Se fosse para defender a própria vida, nem sai de casa. Um soldado entra em batalha para defender um povo todo. Uma geração toda. Um reino inteiro. Entenderam? Se for só para ele, ele nem sai de casa. Um soldado está em posição porque ele faz parte e ele luta por algo maior. O que vai te fazer pular da cama não é você. Você vai querer ficar mais um pouquinho, mais 5 minutos. E se pudesse, mais 5 e mais 5 e mais 5. Porque você não quer sair do conforto. Você sai por algo maior. Deus está te chamando para uma batalha do reino. De um reino inteiro. Para algo maior. E qual é a nossa alegria? Saber que Ele é o nosso comandante. Que Ele já venceu a batalha. Que a tua disponibilidade te transforma e é para que você cresça. Que o teu serviço te leva à grandeza.
Por isso, aquele que se humilha a si mesmo será exaltado pelo Senhor. O servir te leva à grandeza. E que quando você batalha por algo maior, as suas vitórias não são do seu tamanho. As suas vitórias são do tamanho de Deus. As suas conquistas não são para você. As suas conquistas são para o plano de Deus. É para gerações e gerações. A sua vida não é só para você. É para todas as vidas que você vai fazer viver através de você e daquilo que você carrega. Deus, Ele está te chamando para você se posicionar. Não se distraia. Não fuja. Não olhe só para você. Não duvide. Olhe para o teu comandante. Assuma o seu lugar de prontidão. Esteja em missão. Sempre atento ao que você pode servir mais. E lembre, o que você está construindo é muito maior do que você. Muito maior do que você. Estamos posicionadas? Deus está te posicionando. Deus está te posicionando. Que quando Ele falar aonde você está, quem eu mando agora, que a gente possa falar em posição e a gente se lembrar de que estamos posicionadas para a batalha do reino de Deus. Para a batalha do reino de Deus. E que as armas do reino de Deus são diferentes das armas da terra. E que não é para você bater boca, é para você servir. E que não é para você reclamar, é para você servir. E que não é para você ficar apontando o dedo, é para você servir. Porque o que você está fazendo é algo muito maior. E o próprio Senhor irá te exaltar. Que a gente possa dizer no final como Paulo: eu cumpri a corrida. Eu guardei a fé. E eu recebo a minha coroa. Que você possa não ser alguém que fica no meio do caminho. Que você não seja apenas um otimista. Mas hoje Deus, Ele está te dizendo: se alista para o exército de mulheres de fé. Se alista para o exército do meu reino. Não é por você. Não é por quem está do teu lado. É por mim. Esteja pronto e atento, porque muitas coisas estão tentando te distrair, inclusive do que eu já te dei, inclusive dos comandos que eu tô te dando para que você vença, que você esteja numa posição de servir e você saiba, é muito maior, é muito maior, é muito maior. E eu quero terminar com o primeiro comando que Deus estabeleceu para Josué, porque Josué iria liderar o povo que ia alcançar a terra da promessa. Não só o povo que ia fugir e sair do lugar ruim que era o Egito, mas o povo que ia avançar para a terra da promessa. Deus não quer só que você saia de uma situação ruim. Deus quer que você viva nada menos do que tudo que Ele tem para você. O all inclusive do Senhor. E o primeiro comando para Josué liderar esse povo foi: ser forte e corajoso. Olha para minha palavra e não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E eu comecei essa live dizendo que quando o Senhor fala, Ele cria essa realidade. Não foi um conselho para Josué. Seja forte, seja corajoso, que nem a gente fala para as pessoas. Ele estava forjando Josué nessa hora. Enquanto ele está dizendo ser forte e corajoso, ele está fazendo Josué se tornar alguém forte e corajoso nele. Ele está falando: Josué, a sua visão vai ser tão reta. Você vai buscar tanto o que eu estou falando. A minha palavra que você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Talvez hoje você possa olhar para tudo isso e falar: gente, mas eu sou tão medrosa. Gente, mas eu sou tão mole. Gente, eu começo e paro. Quantas vezes você já começou a academia e parou? Me acharam. Sabe? Mas Deus está dizendo: eu estou te forjando.
agora. Nós falamos que nós não sairíamos iguais dessa live. Ser forte e corajosa. Ser forte e corajosa. Ele tá fazendo isso. Não desvie. Nem pra direita e nem pra esquerda. Não é sobre o que você acha. É sobre o que ele já determinou. Que você possa andar pelos comandos do rei. Ainda que pareçam improváveis. Ele é o Deus do sobrenatural. Então não tente entender de uma forma natural o que é sobrenatural. Amém? Alistadas para o exército do reino de Deus, por viver por algo maior, para ver os nossos filhos vivendo não essa cultura que a gente está vendo aí fora, mas uma cultura do reino de Deus. Não um egoísmo que a gente está vendo lá fora, mas uma partilha do céu. Não esses prazeres que são prazeres de anestesiamento da vida, mas uma alegria que vem de Deus. Você está convocada para construir o assim na terra como no céu. Esteja em posição. Esteja em posição. Obrigada por isso, Senhor. Nós queremos te agradecer. Nós queremos colocar o nosso coração diante de ti. Por mais frágeis que nós nos vejamos, Senhor, que assim como o Senhor forjou Josué, você nos forge. A cada dia, a cada minuto, a cada passo. O propósito dessa semana é que você reveja os seus lugares. E que você lembre toda vez que você acordar, todos os momentos, que você não está a passeio, que você está em posição. Em posição de prontidão, de serviço. Que você está num lugar onde é Deus que é o seu comandante, e não suas emoções, e não suas reações, e não o outro. E que você está construindo algo muito maior do que só vencer naquele momento. Ele está falando de uma guerra inteira. Amém? Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada por isso. Até quarta-feira, meninas. Um beijo grande no teu coração.